Olá, internauta cinéfilo! Nós estamos agora na crítica número 9 do professor Paulo Góes. Tudo bem? Dessa vez nós vamos falar da Hebe, a Estrela do Brasil. A Estrela do Brasil ela é dirigida então por Maurício Farias e tem o roteiro da Carolina Coccio. Nesse filme, Hebe, a Estrela do Brasil, logicamente vai falar da Hebe Camargo, que foi uma incrível apresentadora de televisão, que viveu praticamente a vida inteira para a televisão e para o cinema. Como protagonista, então tá a própria Hebe, né? Interpretada por Andréa Beltrão. Tá? Além dela, também tá o marido, o Lélio Ravaiani, interpretado pelo Marco Rica. E claro, você deve conhecer, você deve lembrar que a Hebe passou muitos anos, décadas, sendo apresentadora do SBT. Né? E nesse filme também mostra então a presença do Silvio Santos, que está sendo aqui interpretado pelo Daniel Boaventura. Aliás, o papel está muito legal, todos esses três atores fazendo seus papéis de forma muito bem dirigida, muito legal. O que eu acho que aqui, aliás, nesse filme, esse filme ele pega um corte da vida da Hebe, que é bem assim no meio dos anos 80, vai? Entre 80 e 90, 85 basicamente. O filme inicia em março de 1985. Nesse momento que acaba o regime militar, teoricamente teria acabado também a censura no Brasil. E nesse filme mostra que, na verdade, a censura sempre existiu. Pelo menos de uma forma extremamente radical no início, hoje um pouco mais velada, mas ela sempre existiu. Mas é muito legal ver como que ela encara esses desafios, porque é muito glamour, né? A gente sempre via a Hebe com todo aquele glamour, com todos aqueles vestidos longos, lindos, maravilhosos, maquiada, com colar, com pérolas, com joias e tudo mais. Ainda assim, ela sempre tinha como descer e ter o seu momento de mulher, de dona de casa, de família, enfim, né? Que podia respirar, que tinha seus momentos que podia chorar também, né? Então tem todo um lance de sofrimento, de amor, de ódio. É bem legal essa história. O roteiro ficou bem legal. Carolina Coccio acho que mandou bem no roteiro, porque pegou um corte interessante. A interpretação da Andréa Beltrão, então nem se fala. Posso dizer até que a Andréa Beltrão é que segura esse filme do começo ao fim. Só que eu acho que ficou meio exagerado, tanto que os outros personagens não tiveram assim tanta significação assim. Tem ali, claro, né, o Marco Rica fazendo o Lélio, realmente fez com que tivesse uma troca ali como coadjuvante, como suporte, mas ficou um pouco complicado de você entender um pouco dos personagens, porque não teve muita profundidade em determinados personagens, né? Assim como, por exemplo, o filho da Hebe, enfim, né? Todos os funcionários, né? O relacionamento dela com os funcionários e também com a família, enfim, é um negócio que fica assim, começa a insinuar alguma coisa, deixa para o espectador, mas não, né? Deixa aberto. Eu já fiquei sabendo que esse filme está gerando também uma minissérie. Se for uma minissérie também com esses personagens assim, eu poderia dizer que esse filme é ok, tá beleza, porque aí você tem um recorte legal, daria pra você esticar, porque parece que a minissérie vai ter 10 capítulos, e 10 capítulos realmente aí dá pra dar uma aprofundada melhor. Por conta disso, eu vou dar 3 estrelas apenas pra Hebe, né? Porque na verdade quem segura tudo é a Andréa Beltrão. As câmeras são bem usadas, mas é o seguinte, poxa, se você der uma olhada, uma das coisas mais importantes que a Hebe teve no programa dela era justamente o figurino. O figurino é assinado pelo Antônio Medeiros, é o principal figurinista desse filme, e ele realmente faz toda a produção, que a Hebe a gente já conhece como que é. E ele o figurinista se preocupou em colocar roupas da época em todos os personagens. Muito bem. As roupas que a Andréa Beltrão usa, a maioria delas são exatamente as roupas originais da apresentadora Hebe Camargo. Isso realmente é curioso. A altura da Andréa Beltrão hoje, ela se parece muito com a altura da própria Hebe Camargo, né? Se vocês gostarem, dê o like, assine o canal, tenha um bom divertimento e lembre-se que cada filme que você vê no cinema é uma história que te contam e que você guarda na sua vida. Até mais, tenha um bom divertimento. Até!